Olha, quase 5 meses após o assassinato do cabeleireiro e bailarino Wenison Fernandes Miranda, que tinha 33 anos, a polícia finalmente chega a um desfecho dessa triste história. O Wenison, também conhecido como Chechel, foi morto no início deste ano e nós falamos desse caso aqui no Cidade Alerta Maranhão. E nesta semana, o principal suspeito de ter cometido esse crime foi preso. Esse suspeito já estava em Manaus, capital do Amazonas. Vamos saber os detalhes na reportagem do Marcos Martins. O suspeito foi preso na casa de parentes no bairro Santa Efigênia, em Manaus, capital do estado do Amazonas. Juntamente com outro comparsa, que também já foi identificado pela polícia, ele é acusado de ter assassinado o Wenison Fernandes Miranda, de 33 anos, mais conhecido como Chechel, que era bailarino e cabeleireiro, com quem teve um relacionamento. O crime teria acontecido no dia 5 de fevereiro de 2020, na própria residência da vítima, que ficava no bairro Vila Isabel Cafeteira, na região da Coab, em São Luís. De acordo com informações da polícia, a vítima foi encontrada amarrada e com lesões na cabeça, o que pode ter sido provocado por um martelo ou um pedaço de madeira. Ainda de acordo com a polícia, houve luta corporal e foi notada a falta de alguns objetos pessoais e um valor financeiro de R$800. A polícia acredita também que o autor tenha mudado a cena do crime para parecer um suicídio, pois a vítima foi encontrada envolta em um lençol em cima da cama e com um pano envolvido no pescoço. Durante esses meses, a polícia trabalhou com a hipótese de latrocínio. O suspeito, que já tem passagens pela polícia por um roubo e 3 furtos, é um ex-dependente químico e, após o crime, teria fugido de volta para o estado do Amazonas, de onde é originário. A gente conseguiu, através da rede social da vítima, identificar algumas fotos no qual o autor aparecia, certo? Com isso, a gente também soube que ele estava em uma clínica de reabilitação. Fomos à clínica de reabilitação e conseguimos puxar a ficha cadastral da pessoa e, com isso, nós conseguimos a qualificação completa dela. Ele veio para morar dentro da clínica, cerca de uns 1 mês e meio a 2 meses, ele saiu da clínica e ficou morando na casa da vítima, né? Tem um detalhe também, existe uma segunda pessoa também envolvida nesse crime, certo? No qual foi confirmado durante a noite de ontem, no interrogatório do autor, que essa segunda pessoa também estaria no local no dia do crime. Após o suspeito ser detido durante o interrogatório, ele negou a autoria do crime e atribuiu o assassinato ao comparsa. O trabalho de investigação foi realizado em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Amazonas e o delegado responsável pela prisão do suspeito dá mais detalhes sobre o caso. Ele saiu daqui, no intuito de se internar numa clínica de recuperação de dependentes químicos. No local ele conheceu um outro indivíduo e esse indivíduo tinha um relacionamento homoafetivo com a vítima. A vítima era um homossexual, conhecido na cidade de São Luís, devido ao fato de ser dançarino, ele era bem conhecido na cidade, e se envolveu com esse amigo do Danilo, e em uma determinada data, esse amigo do Danilo convidou o Danilo para ir morar na casa da vítima. Eles, no dia do crime, estavam bebendo, segundo o Danilo conta, eles realmente estavam bebendo, tomando cerveja e ingerindo drogas. Mas o Danilo nega a autoria do crime, diz que no dia ele saiu um pouco antes e não sabe o que aconteceu. Ele atribui supostamente o crime ao amigo dele e diz que saiu antes de que a coisa acontecesse, portanto, ele nega a autoria e diz que não teve participação nenhuma no crime. O que a polícia sabe sobre o histórico do Danilo? Ele é uma pessoa perigosa, de fato? Já teve outros crimes violentos cometidos? O Danilo já tem passagem pela polícia, pelo crime de furto. Anteriormente, ele se envolveu em diversos furtos, com abuso de confiança. Segundo ele, relata que esse envolvimento com outros crimes era em função do vício dele, com a droga, e ele acabou cometendo esses crimes. E agora, desta vez, foi para a cidade do Maranhão, para a cidade de São Luís, no estado do Maranhão,
e acabou se envolvendo num crime mais grave, dessa vez um homicídio, e agora ele é suspeito e será recambiado para São Luís, onde terá que responder explicar para a Justiça maranhense as circunstâncias do crime que ocorreu brutalmente naquela cidade. Agora, a Polícia do Maranhão busca o recambiamento do suspeito para o Estado para realizar o processo de indiciamento dele e do comparsa, que também já foi identificado. Nós estamos trabalhando, nós já sabíamos que existia uma segunda pessoa, né? Porém, como foi feito o crime, né? Pela motivação não, pela forma que foi, a vítima foi amarrada, a vítima foi agredida, nós já acreditávamos que existia uma segunda pessoa que efetivou esse crime. Então, com o que a gente já tinha e com os depoimentos colhidos, nós acreditamos que os dois efetivamente cometeram um crime. Inclusive, na época que nós mostramos essa reportagem aqui no Cidade Alerta Maranhão, essa hipótese já tinha sido levantada. Como você pôde observar, a única coisa que a gente soube aí desse principal suspeito que foi preso é que o nome dele é Danilo, pelo menos o primeiro nome dele, né? Afinal de contas, por conta dessa lei nova aí, a gente não pode mostrar, não foi disponibilizado foto e não foi disponibilizada aí a imagem das pessoas, até para as pessoas saberem quem foi que cometeu essa crueldade. Pelo menos o principal suspeito dessa situação, conforme aí a polícia. Vamos continuar falando sobre esse caso, agora eu vou conversar com Clécio Bertozzi. Clécio está acompanhando esse caso desde o comecinho, fazendo reportagens aqui em relação a essa situação. E eu quero saber, Clécio, esse inquérito ele já foi concluído, é isso? Ou falta pegar a outra pessoa que também é suspeita? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta Maranhão. Bom, Marcos, o inquérito, parte dele sim já foi concluído, mas ele continua, as investigações devem ser prolongadas, até para saber quem de fato seria o segundo envolvido, já que uma única pessoa não teria praticado esse crime sozinha. Essa pessoa aí teria praticado o crime na companhia de um segundo suspeito. Isso a polícia levantou, inclusive, Clécio, a possibilidade desde o comecinho lá das investigações, mesmo, por conta lá de como o corpo estava, do requinte de crueldade, ou seja, eles acreditavam desde o começo que uma pessoa só não poderia ter cometido esse crime. E na época, inclusive, se levantou a suspeita realmente também de que poderia ter sido aí um envolvimento, um suposto namorado aí do Enison. É isso mesmo, Marcos. O principal suspeito, o Danilo, que foi apontado aí pela polícia, foi apenas divulgado esse primeiro nome, Danilo, ele mantinha um relacionamento com o Enison há cerca de algum tempo, né? E durante esse relacionamento eles acabaram brigando e acabou em decorrência o assassinato de Enison, que era cabeleireiro e bailarino. Bom, Marcos, é importante a gente falar em relação a esse caso. Aconteceu em fevereiro, dia 5 de fevereiro de 2020. O Enison, esse crime aconteceu no dia 3 de fevereiro e ele só foi encontrado no dia 5. Né? O Enison foi encontrado aí 2 dias após ter sido morto, o corpo dele já estava em estado de decomposição. Na cena do crime, inclusive, eles tentaram mostrar na época, ou seja, se a polícia chegasse até o local e encontrasse, para que a polícia pensasse que o Enison teria se suicidado. Tanto é que foi encontrado um lençol amarrado no pescoço do cabeleireiro. Então, ali, as imagens a priori, o que a polícia via é que poderia ter sido um suicídio. Aquela foi a resposta no início da investigação, a priori. Só que logo foi descartada essa hipótese, porque foi encontrado várias marcas, várias lesões em Enison, inclusive na região da cabeça. Então, ou seja, houve tortura antes da morte do cabeleireiro, houve espancamento, houve luta corporal entre os suspeitos. Eu falo suspeitos porque a polícia diz que foram 2 e não somente um. E entre esses 2 estaria o Danilo, que já foi preso lá em Manaus, e que eles teriam tramado a morte. Inclusive, Marcos, foi detectado no decorrer da perícia, porque nós tivemos acesso à perícia, foi destacado na época. O local estava bagunçado, né? Aí eles procuraram pertences do Enison, inclusive levaram televisores, e levaram também uma quantia de R$800 que estava na residência. Lembro disso. Então também foi levado esse valor, foram levados bens do Enison e ainda por cima torturaram,
bateram, espancaram e ainda tentaram forjar uma segunda situação que seria então um possível suicídio, né? Onde o lençol foi encontrado enrolado no pescoço, a família estava apavorada, só se deram conta porque o Enison falava muito com a família, com os amigos, era uma pessoa muito comunicativa, bastante conhecida ali naquela região da Vila Isabel Cafeteira, Coab, já que ele era bailarino, ele dançava. Tinha muitos clientes também, era um excelente cabeleireiro conhecido então aí. Ele era bem conhecido. Conhecido aí pela população. Você que acabou de ligar sua televisão, nós estamos falando do caso do Enison, quase 5 meses após o assassinato do cabeleireiro e bailarino Enison Fernandes Miranda, que tinha 33 anos, a polícia finalmente conseguiu chegar a um desfecho dessa história. Apesar de triste história, eu creio que pelo menos aí tem a família pelo menos tem ameniza essa dor, né, Clécio? A gente sabe que não volta. Não volta, uma cicatriz que não fecha, uma ferida que nunca sara, mas ameniza a dor de saber que pelo menos o principal suspeito aí dessa morte já está em poder da polícia, né? O Enison também era conhecido como Chechel, ele foi morto no início deste ano. E nós mostramos toda essa situação aqui no Cidade Alerta Maranhão. A investigação durou 4 meses, né? Já quase 5 meses, porque como o caso chegou nas mãos da polícia, a investigação começou no dia 5 de fevereiro, ou seja, em 5 de julho já faria aí cerca de 5 meses, né? Pouquinho mais de 4 meses, as investigações duraram e, enfim, chegaram à prisão do principal suspeito de ter cometido esse assassinato, que gerou muita revolta na época, os Com amigos, certeza, até os hoje, na verdade, falaram as pessoas, com a nossa equipe. amigos e familiares não se conformam com essa situação. O suspeito estava em Manaus, capital do Amazonas. A gente viu detalhes na nossa reportagem, vai continuar acompanhando o caso, porque, segundo a polícia, eles acreditam piamente que há uma segunda pessoa envolvida nesse assassinato. Inclusive, acredito eu que já identificaram. Sim, né? Já houve questão aí de dias, de semanas. dias para a polícia pegar, até porque a própria pessoa que é o principal suspeito já falou que inclusive não tem nada a ver, que seria sido essa outra pessoa que ficou lá, ele saiu, outra pessoa que cometeu aí esse assassinato. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação e qualquer novidade a gente vai trazer para você de casa, não é isso, Clécio? É isso mesmo, Marcos, é só acompanhar o Cidade Alerta e a gente vai trazer toda a solução desse caso, o desfecho da história, dessa triste história, na verdade, do Enison, o Chechel. Obrigado, Clécio, pela sua participação. Qualquer novidade, a gente traz para você.